Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Cabeleireira Autoridade por Carol Santos. Eu vou estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema muito oportuno. O tema de hoje é: sou insegura na hora de passar os valores dos meus serviços porque tenho medo da minha cliente encontrar um preço mais barato e não fazer comigo. Se você tem essa insegurança, se você tem um medo na hora de passar o preço dos seus serviços, entra, senta e fica. Seja muito bem-vindo à tropa das cabeleireiras diferentonas desse Brasil que decidiram fazer dar certo. Eu sou Carol Santos, tenho mais de 18 anos na área da beleza, sou educadora, mentora, profissional hairstylist e estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar com vocês a minha jornada. Um dia disseram pra mim que os meus sonhos eram grandes demais porque eu era de uma cidadezinha do interior e que talvez não dariam certo. Graças a Deus eu não ouvi. E aí seguimos uma jornada e eu estou aqui compartilhando com vocês tudo. Sabe por quê? Eu acredito no poder da união. Se você quer ser uma cabeleireira bem-sucedida, esse é o meu sonho. Trabalho por isso todos os dias, porque para mim ser bem-sucedida é uma escolha, é uma decisão. E eu vou compartilhar com vocês tudo que eu tenho feito que dá certo e até o que não dá certo, pra gente evitar os erros. Porque eu sei que juntas, juntas nós vamos longe. Então, entra, senta e fica, porque o nosso tema de hoje está incrível. Como eu sempre digo, papel e caneta na mão, porque eu vou estar entregando para vocês aqui um método padrão. Aqui eu irei te entregar passo a passo de um método padrão que nós utilizamos para poder passar o preço dos nossos serviços, onde tira você da área de concorrência de preços e traz valor para o seu serviço, onde a cliente não pensa só no preço. Você vai entender que o que faz a cliente agendar um serviço com você ou não é uma questão de preço mais caro ou preço mais barato. Nesse episódio, eu vou te falar passo a passo de um método padrão, onde você vai conseguir aplicar esse método em todos os serviços que você tem no seu salão. E se você seguir passo a passo do que eu vou te explicar aqui agora, eu tenho certeza que você não vai ter mais essa insegurança. Você não vai ter mais esse medo. Você não vai se preocupar tanto com a concorrência de preços. Porque, na verdade, quando você segue um método padrão passo a passo, você se diferencia dos cabeleireiros comuns que simplesmente passam o preço baseado no preço da região. E não é assim que a gente faz a nossa precificação. A nossa precificação ela é baseada em conhecimento, baseada em qualidade de produtos, baseada em linha de atendimento, baseada em necessidade do fio do cliente. Porque o cliente, quando ele te procura e ele tem um problema para ser resolvido capilar, ele quer a solução. E dependendo da solução, não tem nada a ver com preço. Mas grande maioria das cabeleireiras hoje perdem muitos agendamentos por não pensar, por ela não conseguir entender qual é esse método. Então hoje aqui agora, nesse exato momento, nós iremos entrar no que eu chamo de método padrão que te tira dessa guerra de preços, tira essa insegurança e traz valor para o serviço que você quer ter para sua cliente. Esse lugar da guerra de preço não é um lugar para você. Muitas de nós cabeleireiras, nós focamos muito em adquirir conhecimento, nós focamos muito em entregar um serviço de altíssima qualidade, mas nós nos esquecemos que precisamos de um método padrão para que os nossos serviços, para que a percepção de valor sobre os nossos serviços nos diferencie das demais cabeleireiras do mercado. Então aqui eu vou estar explicando para você como que nós conseguimos fazer isso, como que você consegue, de maneira simples, bem objetiva, padronizada, gerar valor para o seu serviço. E talvez você pode pensar, mas se eu não fizer a média do preço aqui da região, eu vou perder clientes. Eu já pensei assim. Eu já trabalhei assim, com o preço da média da região, com o preço da média da minha cidade. Ah, mas se eu não cobrar como fulano cobra esse serviço, eu não vou ter clientes, porque fulano cobra isso e é mais barato. E às vezes, grande maioria das vezes, você não concorda com aquele valor. Você sabe que aquele preço ele está poluindo o mercado, mas você não tem um método para mudar isso. E eu vou dizer para você, eu já vivi na pele. Eu já sei o que é viver na pele, essa questão de cobrar o preço de acordo com a região. E eu sei que isso não é bom. Cobrar o preço da região fez com que eu quebrasse algumas vezes. Por quê?
Porque às vezes a pessoa, ela não paga aluguel, então ela cobra um pouco mais barato, porque na cabeça dela ela não tem um custo de locação. Aí a outra não usa o mesmo produto que eu uso, às vezes ela tem um serviço que é comum, que eu também tenho, mas ela não usa os produtos que eu uso, ela usa produtos um pouco mais barato, ou ela consegue comprar com um desconto maior. E como que eu vou basear o meu preço no preço dela? Ou talvez o nível de conhecimento que você adquiriu sobre certo serviço, você se dedicou, você estudou, você investiu, entrega um resultado melhor que outro profissional do mercado, mas você não consegue cobrar o que é justo porque você não tem um método padrão para poder se diferenciar dos demais cabeleireiros do mercado. Eu estou te passando esses exemplos porque são todas as objeções. Um dia eu falei, mas se eu não cobrar a média da minha região, eu não vou ter clientes. E sabe o que aconteceu? Eu quebrei. Eu vivi na pele o que é trabalhar, não ter dinheiro, ter dívidas e quebrar. Então, se você não quer quebrar, você precisa entender que existe um método padrão que te diferencia dessas demais no mercado, que faz com que você tenha um negócio consolidado e seguro. Eu sempre falo para vocês que ser uma cabeleireira autoridade é ter um negócio consolidado, seguro, com faturamento, com lucratividade e rentabilidade. Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque é aí que é o seu lugar. Você não pode estar na guerra de preço desse mercado. Você precisa mostrar o seu valor para as suas clientes. Você precisa de tomar posse do que é seu e fazer dar certo da maneira correta. Vou te passar aqui agora tudo o que eu fiz nessa questão de precificação, de preços iguais no mercado, de base de mercado. Eu vou te mostrar tudo o que eu fiz e depois eu quero que você me conta se você também já fez isso. Você já ouviu aquela expressão, produto bom se vende sozinho? Gente do céu, esse é um dos maiores erros. Eu caí nesse conto do vigário, sabe? É um grande mito essa história de que produto bom se vende sozinho. Por quê? Por muito tempo eu fiquei focada em adquirir conhecimento, em ser uma expert, ter uma especialidade, em ter meu lugar no mercado. Então eu estudava muito, eu me dedicava muito em adquirir conhecimento, em adquirir técnicas de aplicação. Eu sempre me dediquei muito nisso, acreditando que por ser um produto bom, eu ia me vender sozinha. Mas grande maioria das vezes eu saía dos cursos cheia de conhecimento, cheia de técnicas, mas eu não tinha clientes. Eu não conseguia cobrar o valor justo dos meus serviços de acordo com o meu conhecimento, porque eu baseava o meu preço no preço da região. Mesmo eu não concordando, eu não tinha um método que me tirava desse lugar. A minha pergunta para você é: quantas vezes você já cobrou o preço média da região, mesmo achando que não era justo? Comenta para mim aqui embaixo se você já passou por isso. Sim, Carol, eu já cobrei o preço médio da região. Escreve aí embaixo, eu já cobrei o preço médio da região. Sabe por quê? Porque isso é um grande mito e é um grande erro que eu cometi. E nesse momento eu não conseguia colocar para fora todo o meu potencial. Porque eu acabava falando, não vale a pena fazer mais um curso se eu não vou conseguir aplicar porque na minha região não funciona. Não vale a pena eu investir nesse conhecimento porque na minha região não funciona. E na verdade, o que estava me faltando era um método. Sabe como é que eu passava os preços? E aí você vai me dizer se você também não faz isso. Eu passava o preço da seguinte maneira. Eu pegava o valor, quanto que é esse procedimento? É R$170. E aí vinha aquele silêncio da cliente. Silêncio, 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 silêncio. Nesse momento do silêncio da cliente, eu não tinha argumentos, eu justificava da seguinte maneira: olha, esse preço é esse valor porque esse produto é muito caro. Nosso frete dele, sabe, é difícil de conseguir comprar ele, então ele é muito caro esse produto, não tem como mesmo eu fazer mais barato. É sério, eu já fiz isso. Se você já fez também, estamos no mesmo time, mas nunca mais faça isso. Porque depois que eu aprendi
que é nesse momento que eu perdia tudo, todas as minhas vendas, a valorização do meu serviço, eu parei. Mas eu já fiz isso. Então esses são os dois maiores erros que a gente comete, sabe? De não acreditar no nosso potencial e colocarmos em nós a régua da região. E o outro é justificar o preço do nosso serviço depois de passar o preço, com medo da cliente não entender por que a gente está cobrando aquele preço. Aí a gente, depois que deu o preço, a gente justifica ele. Esses dois erros eu quero que você não cometa nunca mais. Nunca mais ache que um produto bom se vende sozinho, ou seja, uma cabeleireira boa ela se vende sozinha, uma cabeleireira que tem conhecimento ela se vende sozinha, uma cabeleireira que estuda ela se vende sozinha. Não caia nesse erro, porque uma cabeleireira boa ela tem que ser boa, mas as pessoas precisam saber que ela é boa. As clientes precisam saber que você é boa. Então, produto bom não se vende sozinho. Cabeleireira boa não se vende sozinha. Ela precisa que as pessoas saibam que ela é boa. E segundo ponto, que é um dos maiores erros, é depois que você passa o preço, você não justifica esse preço. Então, tudo o que você pode fazer sobre aquele serviço, você tem que fazer antes. Método padrão. Nós vamos entrar agora no passo a passo do método padrão. Grave o que eu vou te falar agora. Eu vou chegar até mais pertinho para você ver bem o meu rosto e gravar o que eu vou falar. Você justifica o seu valor antes de passar o seu preço. Vou repetir. Você justifica o seu valor antes de passar o preço. O método é todo baseado no entendimento dessa frase. Se você entender que antes de passar o preço, você tem que mostrar o valor do serviço, você foge da concorrência de preços baixos. Como? Eu vou te dar um exemplo de um médico. Você agendou lá uma consulta médica de um especialista, vamos colocar lá, de emagrecimento. Você foi lá e agendou uma consulta, ok? E aí, quando você chegou lá, ele foi, olhou pra você, viu seu nome e tal, conversou um pouco com você. A primeira coisa que ele faz é te escutar. Ele quer saber quais são os seus hábitos, o que você faz, o que você come. Ele vai te escutar. A primeira pergunta que ele faz pra você é: como é o seu dia a dia? E aí você vai falando pra ele. Depois ele vai perguntar para você se em algum momento você fez algum tipo de dieta ou reeducação alimentar, se você faz exercícios, aí ele vai te perguntar sobre isso. Depois ele entra na fase em que ele vira para você e te orienta. Vai falar um pouco como que funciona a questão da alimentação, a importância da alimentação, vai falar um pouco da importância do exercício. Ele segue um padrão atendimento. Em seguida, ele vai te pedir alguns exames para saber as suas taxas, conhecer você por dentro, que é além do que ele tá vendo, né? Ele vai fazer uma medição em você e vai te pedir alguns exames. Você faz esses exames e volta para ele. Quando você volta para ele, ele vai te apresentar um protocolo. E junto desse protocolo, ele vai te receitar alimentação, às vezes um suplemento, às vezes um remédio manipulado. Ele vai te receitar, que é onde entra o preço. Concorda comigo que ele segue esses passos? Então, antes de qualquer coisa, ele gerou valor na consulta. Por mais que talvez chegue no final, você fique em dúvida de alguma coisa ou outra, ele seguiu um padrão para gerar valor no investimento que você fez da consulta. Então ele não chegou simplesmente olhando para você, te medindo, te receitando e tchau. Não, ele te ouviu, ele perguntou para entender o que você faz, ele te orientou, te dizendo o que é melhor, ele te receitou o que é melhor, depois ele foi e criou um protocolo. Por que razão e circunstância, quando alguém vira para você e fala assim: qual é o preço desse serviço no meu cabelo? Você vira para a pessoa e fala assim: X, pro seu cabelo é X, pro seu cabelo é grande, é cheio, é X. Não cometa mais esse erro. O método padrão para você sair da guerra de preços é você seguir o exemplo desse médico que eu te dei aqui agora. Você precisa de valorizar o antes. Lembra da frase? Você justifica
o seu valor antes de passar o preço. Então, o que você precisa fazer é valorizar esse antes. Se a cliente te perguntou qual é o preço para o meu cabelo, ela está te dando a oportunidade de você justificar o valor antes. Então, tira o seu modelo de agendamento do automático acelerado e traga ele para o momento autoridade e exclusividade. Faça como esse médico, siga um padrão. E esse padrão é o que eu vou te indicar agora. O primeiro passo é você ouvir. A cliente te perguntou qual o valor do procedimento para o cabelo dela. Ou você quer orientar a cliente sobre um certo procedimento. Então, primeiro você precisa ouvir a sua cliente. Saber quais são as ansiedades dela, o que ela procura, o que incomoda ela com o cabelo. Não tô feliz, me olho no espelho, não tô conseguindo gostar. Ela vai te falar tudo, deixa ela falar e você vai estar ouvindo atentamente. Segundo passo é você perguntar quais são os procedimentos que você fez nos últimos 3 meses. Essa pergunta precisa ser feita antes de passar o preço do procedimento. E ela vai te contar se ela fez algum tratamento, se ela fez alguma coisa química, sim ou não, deixa ela falar. O terceiro passo é avaliar. Você vai tocar o cabelo, você vai sentir aquele cabelo, você vai ver como está a saúde daquele cabelo, vai fazer teste. Se for de tratamento, faz teste, coloca um tratamento em uma mecha, um tratamento em outra mecha, sente como que o cabelo vai absorver aquele tratamento. Sabia que a gente faz teste de mechas para tratamento? Eu faço em todas as minhas clientes, tá? Para saber qual produto, qual tratamento ele vai absorver mais rápido. Então aí ele vai me sinalizar qual produto, qual procedimento ele mais precisa. Então faça um teste, sinta aquele cabelo, faz a sua avaliação com toda a calma do mundo, sem correria. Se a sua cliente não estiver presente com você, você fala para ela que é importante essa etapa, que você vai orientar ela, mas antes do procedimento correto, você vai fazer esse teste quando ela chegar na sua cadeira, ok? O quarto passo é o mais importante de todos. É aqui que você verdadeiramente se diferencia dos demais. É nesse momento que você deixa de ser uma cabeleireira comum e passa a ser uma cabeleireira autoridade, diferenciada, exclusiva, dominante. É aqui, é agora. E esse quarto passo é o seguinte: você vai dar orientação. Antes dela ser sua cliente, antes dela fechar um agendamento, antes dela falar qualquer situação, você vai orientá-la sobre o que é melhor pro cabelo dela no dia a dia, na casa dela. Você vai falar para ela, o diagnóstico do seu cabelo me apresentou isso. O seu cabelo precisa de produtos com esses requisitos, que tenha esses princípios ativos. O seu cabelo precisa desses produtos para ele poder ficar mais saudável no dia a dia. Então, compre produtos para que você use em casa que contenha esses princípios ativos, porque é o que seu cabelo está precisando. A longo prazo, você vai sentir isso no seu cabelo por conta disso, isso que foi feito. Então, é necessário você entender como você pode cuidar do seu cabelo em casa. Entender o que você está dando para ela, uma orientação, como se ela já fosse sua cliente, mesmo antes dela agendar um serviço com você. É aqui. É nesse momento em que você se diferencia dos demais. Quando você orienta ela, independente dela fechar um protocolo com você. E aí talvez você venha assim, cara, mas como é que eu vou ficar me dedicando tanto tempo a uma pessoa que eu nem sei se ela vai agendar comigo? É aqui que ela decide que ela precisa de você. Porque ninguém fez isso pra ela antes. E eu tenho certeza que ninguém faz isso se não for uma cabeleireira autoridade. Se ela chegou em você, é porque ela ainda não passou por uma cabeleireira autoridade e você está tendo a chance de ter essa cliente pelo resto da vida com você. É nesse momento que ela fala, caramba, que diferente, ninguém nunca me orientou dessa forma, eu preciso dessa mulher aí na minha vida para cuidar do meu cabelo. E aí depois que você faz tudo isso, é que você entra pro quinto passo, que é onde você fala o seu preço. Só que você gerou tanto valor que o preço aqui agora ficou como que só um detalhe. Você entregou para ela algo que ela não encontrou em lugar nenhum. E o preço agora é indiferente. É assim que você vence a insegurança de passar o seu preço
E assim que você não se preocupa se tem alguém aí lá de fora fazendo mais barato. Quando você gera valor. E depois disso você pergunta para ela, ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? E geralmente os clientes falam assim, não, você me explicou tudo, entendi tudo agora. Aí você fala para ela, e não vamos agendar? Ó, tem horário na minha agenda, tal dia e tal horário. Bora? Aí você consegue estar se libertando dessa concorrência baseada no preço. Você percebeu que você gerou valor? Nós, cabeleireiros autoridade, fazemos isso. Nós aplicamos esse método passo a passo. Nós geramos valor nos nossos serviços. Muitas cabeleireiras no mercado, elas estão tão focadas em vender os seus serviços que elas não treinam aplicar esse método padrão passo a passo de atendimento. Elas não treinam o passo a passo. Elas chegam e passam já o preço e aí ficam inseguras. Colocam a régua do mercado, da região e tem medo da cliente encontrar um serviço mais barato. Então não corra esse risco. Aplique passo a passo esse método padrão atendimento. Aplique isso passo a passo. Assim com aquele médico, sabe? Tira tempo, mostra o seu conhecimento. Não caia no erro. Não basta ser boa. O produto não basta ser bom, as pessoas têm que saber que ele é bom. E para as clientes saber que você é boa e que o seu serviço é diferenciado, seguro, você precisa aplicar esse método padrão atendimento para que ela te escolha, para que ela tenha certeza que é com você que ela tem que fazer. Se você não aplicar esse método, você vai ficar sim na mão do menor preço. Então, saia logo desse lugar, que esse lugar não te pertence. Vem cá, seja uma cabeleireira autoridade. Se tiver dificuldades, conte comigo. Me pergunta, manda aqui embaixo suas dúvidas de como aplicar esse padrão. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo as suas dúvidas que eu vou te responder. E se você está gostando também do que nós estamos conversando aqui, esse conteúdo está sendo relevante para sua carreira, você está gostando da nossa conversa, comente aqui embaixo, fala, Carol, top, estou amando os seus conteúdos. Sabe por quê? Isso me motiva a trazer mais coisas para vocês. Isso motiva outras pessoas a chegarem até aqui. Se você considerou esse conteúdo muito importante, compartilha com uma cabeleireira amiga sua, aí da sua região. Comece agora esse movimento de fazer diferente, porque você pode. Aplica esse método padrão de atendimento que eu tenho certeza que você nunca mais vai sofrer com a guerra de preços. Então vamos resumir qual é esse método padrão de atendimento no passo a passo para que você não esqueça? Primeiro passo, ouvir. Ouça sua cliente. Deixa ela falar para você o que está incomodando, qual é o maior desejo dela, o que ela quer de resultado do cabelo dela, o que ela está buscando. Segundo passo, pergunta. Pergunte para ela o que ela fez nos últimos 3 meses no cabelo, seja protocolos de cuidados, seja protocolos químicos. Entenda o que aconteceu nesse cabelo nos últimos 6 meses. Se ela fez alguma coisa, se ela não fez nada, pergunte. Terceiro, avalie. Você, como profissional, especialista da área, avalia esse cabelo. Descobre quais são as deficiências desse cabelo, descobre o que ele precisa de fato, porque às vezes o que ela tem de percepção, você tem outra como profissional especialista. Então avalie esse cabelo cuidadosamente. Descubra quais são as deficiências desse fio para que você possa propor soluções reais. Quarto ponto, importantíssimo, você precisa orientar essa cliente. Independente dela fechar ou não um serviço com você, você precisa orientar o que é melhor para aquele cabelo, para que ela cuide em casa. É aqui que você se diferencia das cabeleireiras comuns. É aqui que você apresenta o seu diferencial. Você quer a saúde daquele fio. Se você vai ter a cliente, é uma consequência do que você está fazendo aqui agora, nesse método padrão de atendimento. E o quinto passo é onde você passa o preço. E nesse momento, o preço é tão pequeno perto de todo o valor que você gerou antes dele chegar, que a cliente ela vai simplesmente falar, caramba, eu nunca tive nada parecido. E aí você pergunta para ela de conclusão, fechamento, se ela tem alguma dúvida, se ela quer fazer alguma pergunta. Geralmente a resposta é não, super entendi tudo que você me passou. E aí você fala, vamos agendar? Tenho disponibilidade na minha agenda, tal dia, tal horário. Qual é o melhor dia e horário para você?
Você já ouviu a expressão, o sucesso é treinável? Um grande educador de alta performance já disse isso 1000 vezes, que o sucesso é treinável. Um nadador, um atleta, ninguém alcança a alta performance, que é a sua melhor performance dentro da sua categoria, se não treinar tantas 1000 horas por dia. Por que eu tô te falando isso? Se você pegar esse método passo a passo e treinar todos os dias, com disciplina, com todas as clientes, treinar até se tornar um hábito, você terá uma alta performance. Você ama o que você faz? Eu amo o que eu faço. E mais do que amar o que eu faço, eu amo saber que o meu negócio resolve problemas de muitas clientes. Elas se sentem mais seguras, elas se sentem mais bonitas, eu entrego resultados de excelência, eu tenho orgulho quando eu vejo elas passando na rua por mim com o cabelo que eu executei, que eu entreguei o meu melhor. Eu sei que o meu negócio faz diferença na vida das pessoas, eu melhoro o mundo. Então, se você tem essa certeza, pega esse método e treina. O sucesso é treinável e você pode sim ter mais resultados, melhores resultados, colocando esse passo a passo em prática no seu dia a dia. Não existe fórmula mágica, o sucesso é treinável. Então treina, não desista, faça a sua parte pelo seu negócio, sabe? Decida fazer dar certo e eu sei que vai dar certo. Eu confio em você. Então você precisa, nesse momento, decidir treinar, porque uma coisa eu tenho certeza. Vender os nossos serviços é maravilhoso. Falar com as nossas clientes sobre todo o conteúdo, todo o conhecimento que a gente adquire, nos dá autoridade, nos diferencia dos demais. E se você não colocar isso em prática, você vai ser simplesmente mais uma no meio da multidão. E eu tenho certeza que não é isso que você procura, não é isso que você deseja. Então treina esse sucesso, treina esse potencial que tem aí dentro de você. Coloca tudo isso aí que a gente colocou em prática e eu tenho certeza, paga pra ver. Um dia falaram pra mim assim, Carol, você sonha grande demais. Eu tenho pagado pra ver aí por toda a minha jornada. E uma coisa eu posso dizer pra você, não me arrependo de ter pagado o preço que eu tenho pago e que eu pago todos os dias. Pagaria de novo pra poder estar aqui compartilhando com você. E te convidando para entrar pro meu time de cabeleireira autoridade. Seguindo todos esses passos, você consegue acessar uma área chamada segurança. Você consegue acessar uma área chamada diferencial na cabeça da sua cliente. E aí, o preço mais barato não tem vez quando o conhecimento é colocado à mesa. Use esse método padrão de atendimento e tenha resultados incríveis de agendamento. Saia da concorrência do preço, porque você, como cabeleireira autoridade, esse lugar não te pertence. Você merece ser reconhecida e valorizada pelo diferencial conhecimento que você tem e pelo resultado exclusivo que você entrega no cabelo da sua cliente. Eu espero que essas dicas que eu deixei aqui para você consiga colocá-las todas em prática. Passo a passo, siga esse padrão método atendimento e depois me conta aqui, me conta lá no Instagram, me conta lá no Facebook, em qualquer uma das minhas redes sociais, me conta, Carol, aquele episódio onde você falou sobre o método padrão atendimento mudou a minha história. Aplica na sua vida, porque eu tenho certeza que vai mudar na sua carreira muita coisa. E, gente, de verdade, eu estou amando estar entregando para vocês essas dicas, essas chaves, esses métodos. Sabe por quê? Quanto mais cabeleireira autoridade nós tivermos nesse Brasil, mais feliz eu vou ficar por ter um mercado equilibrado, onde nós consigamos ter resultados consolidados. E é isso. Dentro de tudo isso tem muito mais coisas que a gente pode estar conversando, mas eu quero que você aplique agora esses 5 passos que eu deixei para você, pra gente se encontrar lá no próximo episódio, você me falando os resultados. Porque no nosso próximo episódio, deixa eu olhar aqui para te falar qual vai ser o nosso tema do próximo episódio. Olha o tema do nosso próximo episódio. Todo mundo fala sobre inovação,
mas como posso inovar na prática os serviços do meu salão e fidelizar minhas clientes. Você tem dúvida do que é inovação? E como você consegue colocar isso na prática dentro do seu salão? Então não perca o nosso próximo episódio, porque eu vou falar para vocês detalhadamente sobre esse tema, inovação, e como inovação vai te separar das cabeleireiras comuns e te colocar no lugar de autoridade. Porque aqui é de autoridade para autoridade. Então, eu te espero no nosso próximo episódio. Um beijo!